tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, ficai com o que é bom, mas não desprezeis as profecias. E o Francisco, que estava aqui atrás de mim rezando por mim nesse momento, me trouxe que a imagem que o Senhor lhe dava era de realmente Nossa Senhora envolvendo com o seu manto. E nós assumimos esta palavra, assumimos essa imagem. Ela está aqui conosco. Nós andamos com uma imagem porque nós precisamos de imagens. Porque nós não temos a visão sobrenatural. Não temos a visão sobrenatural ainda. Teremos, se Deus quiser. Estamos aguardando esta hora. Mas enquanto não temos a visão espiritual, nós precisamos. Enquanto não temos a visão do sobrenatural, nós precisamos de imagens. Mas ela está no nosso meio. Louvado seja Deus. Eu lhes contava e eu quero repetir. Faz 10 dias nós estávamos em Medjugorje e uma das videntes que nos falou foi a Miriana. Ela teve as aparições de Nossa Senhora como os outros nos inícios, mas chegou um dia em que Nossa Senhora disse que ela não teria mais. Ela inclusive diz que ela sente muita saudade, mas mensalmente Nossa Senhora aparece para ela para rezar com ela. Nossa Senhora vem para rezar com ela e permanece meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e 10 rezando junto com ela. Eu quero repetir o que eu já disse, faço questão de frisar. Você podia pensar, mas então privilegiada é ela que tem esta graça. Nós não, nós somos como que filhos assim de segunda categoria, não temos essa graça. Não, gente, não é assim. Lá em Medjugorje, com a Miriana, Nossa Senhora faz isso visivelmente, sensivelmente, para mostrar para todos nós que somos filhos, igualmente filhos, o que ela faz conosco. Quando nós rezamos, ela vem rezar conosco. Quando nós rezamos pessoalmente, ela vem rezar conosco. E eu lhes dizia que Nossa Senhora vem rezar com ela pelos não crentes. E ela explicava quem são os não crentes. São os não crentes mesmo. Mas além disso, Nossa Senhora mostrava para ela, não crentes são os também das nossas casas, das nossas famílias, que não acreditam, que não se deixam tocar, que não se deixam converter, que não querem saber da igreja, que não frequentam os sacramentos, que não querem ir à igreja, que não querem rezar, que não querem saber da palavra de Deus. E Nossa Senhora diz, eles são não crentes. E Nossa Senhora reza com a Miriana por eles. Saiba, quando você reza assim, quando você reza por eles, quando você reza pelos não crentes da sua família, pelos não crentes da sua paróquia, Nossa Senhora está rezando com você. Quando nós nos reunimos em grupo de oração, tenha esta certeza, ela vem rezar junto conosco. Então acolha esta presença, com imagem ou sem imagem. A imagem não é o mais importante, e talvez nem seja necessário, mas saiba que ela está rezando conosco. Tendo o terço no começo do grupo ou não tendo o terço no começo do grupo, mas saiba que ela vem para rezar conosco. Ela é mãe, e como mãe, muito discretamente ela está ali orando conosco, orando junto conosco, assumindo as nossas orações, sendo a nossa intercessora. Estou dizendo tudo isso por causa da imagem que veio. Ela está conosco, esteve conosco esse tempo todo, e agora, nesse momento, nesse final de congresso, ela está conosco, rezando conosco. Ela está aqui, discretamente como mãe, intercedendo, pedindo para que inclusive a palavra de Deus venha a atingir-nos
e mostrar-nos o que é que o Senhor quer para nós agora a partir deste congresso. E saiba que é uma Nossa Senhora muito real, muito real. Uma outra vidente, a Ivanka, também chegou um dia em que Nossa Senhora disse que ela não teria mais as aparições. Hoje são apenas 4 que continuam tendo todos os dias as aparições. 2 rapazes e 2 moças. A Visca e a Maria, o Ivan e o Jacó. Então, quando Nossa Senhora disse que ela não teria mais as aparições, na última aparição que ela teve, Nossa Senhora disse: qual é o seu pedido? E muito ternamente a Ivanka disse: eu queria dar um beijo na senhora. E Nossa Senhora permitiu, fez o gesto, ela se aproximou e beijou Nossa Senhora na face. E o bonito que ela disse, gente, era carne. Eu senti a flacidez do rosto de Maria. Eu senti o calor do rosto de Maria. E senti toda a ternura que emanava dela. Gente, é esta Nossa Senhora que está conosco. Sim, porque ela foi assunta ao céu, ela está em corpo e alma no céu. É esta Nossa Senhora feminina, mulher, que tem um corpo hoje ressuscitado, um corpo hoje glorioso, como o corpo que nós teremos na nossa ressurreição, que está conosco. Muito próxima. Obrigado, mãe, porque estás conosco. Muito obrigado porque vens para fechar conosco este congresso. Muito obrigado, mãe, porque vens para trazer-nos a palavra de Deus, vem nos trazer a própria palavra, Jesus. Obrigado, mãe, porque vens para gravar no nosso coração a vontade de Deus, a ordem de Deus, a palavra de comando de Deus para nós a partir deste congresso. Muito obrigado, Maria, mãe de Jesus, porque está conosco agora neste instante. E pega comigo, obrigado, louvado seja Deus. E pega comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Lá no versículo 9, Atos 18, 9, nós encontramos: numa noite o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Eu vou repetir e vou querer que você repita comigo. Numa noite o Senhor disse a Paulo em visão: todos, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Repete isso: porque eu estou contigo. Em frente: ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. E gente, qual era esta cidade? Olha lá em cima, antes do capítulo 18, qual é o título? Estada de 1 ano e meio em Corinto. Em Corinto, era a cidade de Corinto. Não era uma cidade fácil. Pelo contrário, era uma cidade portuária, onde havia um comércio muito grande, um fluxo de gente muito grande, onde passava muita riqueza, muito dinheiro, muita mercadoria. E por isso uma cidade depravada, uma cidade de prostituição, uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, mas ao mesmo tempo uma cidade muito corrompida. E foi para lá que o Senhor conduziu Paulo. Nem era a vontade dele, mas o Senhor foi, o Espírito do Senhor foi conduzindo Paulo, como conduziu Jesus, para que ele chegasse lá. E é interessante, lá na primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz a nós, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, como é que ele chegou lá em Corinto. Também eu, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2,
logo no comecinho: também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria, anunciar-vos o Evangelho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E veja bem o versículo 3. Eu me apresentei em vosso meio, num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. São Paulo estava assim. Primeiro, você pode depois perceber, pelo capítulo 17 dos Atos, que São Paulo estava vindo de Atenas, onde ele quis usar de oratória, onde ele quis até usar deste meio para falar aos atenienses lá no Areópago, entre os filósofos, entre os sábios. E São Paulo foi totalmente mal sucedido. Primeiro por isso, ele vinha de um insucesso. E segundo porque o Espírito Santo o estava conduzindo e o levando para Corinto, e ele sabia bem o que era Corinto. Como levar o Evangelho naquela cidade, como levar a conversão àquela cidade. Ele estava como Jonas diante de Nínive. Por essa razão ele mesmo diz: eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria, eram antes, e leia agora comigo, uma demonstração do Espírito e do poder divino. Repete: era antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Justamente porque Paulo entrou em Corinto desta forma, ele não quis levar lá nada da eloquência e da sabedoria humana. Pelo contrário, o que ele fez lá, a pregação dele, o trabalho dele lá foi uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Graças a Deus, Paulo entrou em Corinto, levando a eles o poder de Deus se manifestando no Espírito Santo. E veja, ele não entrou orgulhosamente, vamos dizer assim, ele não entrou por cima, ele entrou com toda humildade e com toda a simplicidade. Lembre-se da colocação de ontem, da palavra de ontem. Francisco reconstrói a minha igreja. Clara reconstrói a minha igreja. E qual é o jeito de nós irmos e levarmos essa contribuição à igreja? Sermos agentes da reconstrução da igreja que o Senhor está fazendo e quer usar de nós como instrumentos. Aquele grande amor de Francisco pela igreja, e pela igreja concreta, a igreja que são os nossos irmãos, a igreja que somos nós, essa igreja batida, machucada, ferida, e a humildade de Francisco, a extrema humildade de Francisco. Foi assim também que Paulo chegou lá. O próprio Jesus colocou no coração dele muita humildade, e o próprio Senhor colocou no coração dele muito amor pelos coríntios. Ele ficou lá apenas 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, como diz os Atos dos Apóstolos. E o que aconteceu? Porque Paulo entrou lá desta forma, nós tivemos a maravilha que foi a comunidade de Corinto. Gente, em muito pouco tempo aconteceu a maravilha que era a comunidade de Corinto. Veja o que Paulo diz, aí no capítulo 1, versículo 4, é uma rápida descrição do que acontecia com eles. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, logo ao lado: não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com que? Leia comigo: com todos os dons, com os da palavra e os da ciência,
tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Jesus Cristo. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Jesus Cristo. E quem consolidou o testemunho de Jesus Cristo entre eles? Paulo. Que fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Versículo 7, leia comigo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Repete isso: não vos falta dom algum. Não vos falta dom algum. Foi essa beleza que aconteceu em Corinto. E foi justamente por causa disto, foi por causa disso que Corinto tornou-se o que tornou-se. Foi por isso que aconteceu em Corinto aquilo que nós vemos descrito aqui, a beleza daquela comunidade. Graças a Deus, era assim que Paulo agia. Até eu quero que você pegue comigo, primeira carta aos Tessalonicenses, um pouco mais na frente, capítulo 1, versículo 5. A carta aos Tessalonicenses é a primeira carta de São Paulo. E sem dúvida o primeiro escrito do Novo Testamento. Dom Terra, nesse livrinho, Os Carismas em São Paulo, fala a respeito disso. E usa justamente desse trecho para mostrar o que é que Paulo fez, o que é que Deus quer que se faça. Porque esse é o primeiro escrito do Novo Testamento. E veja como é que começa o primeiro escrito do Novo Testamento. Nós vamos pegar aí o versículo 5, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Leia comigo. O nosso evangelho vos foi pregado, não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. Até para nós entendermos bem e melhor esta palavra, eu quero repetir para você. Dom Terra faz lindamente isso neste livrinho. Veja, mas já a nota nossa aqui da Bíblia da Ave Maria esclarece. Depois do versículo 5 existe uma nota lá embaixo, não é verdade? Porque aqui diz: o nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas com poder. E lá embaixo, o que está na nota? Com poder. O que quer dizer isso? Leia comigo. Com manifestações milagrosas de poder. Depois, com o Espírito Santo, o que quer dizer? Manifestado nos carismas extraordinários. Gente, está aí claro, o nosso evangelho não vos foi pregado não somente por palavra, mas com poder, quer dizer, com as manifestações milagrosas do poder de Deus. O nosso evangelho vos foi pregado com o Espírito Santo, e aqui esclarece o que é com o Espírito Santo: manifestado nos carismas extraordinários. Nós podemos dizer, como o nosso povo diz, Paulo entrou com tudo que tinha direito. Aliás, Paulo entrou como Jesus entrou, Paulo entrou como Pedro entrou, Paulo entrou como os próprios apóstolos, os discípulos, ainda antes de Pentecostes, entraram em cada cidade, porque Jesus mandou que eles fossem pregar o evangelho e operar curas, milagres, expulsar os demônios. Recebestes de graça, dai de graça. Jesus disse depois, no final, quando os manda para evangelizar: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois, e estes milagres acompanharão os que creram. E depois diz que o Senhor cooperava com eles e realizava prodígios, sinais, milagres, acompanhando a pregação. Paulo entrou desse jeito, e esta palavra, o Senhor cooperava com eles, ela é muito importante. E que bom que Dom Terra tem pegado as palavras assim, esmiuçado as palavras teologicamente, exegeticamente. Esse cooperava, gente, não é o que nós pensamos, uma cooperação, então Jesus cooperando com eles. Não, cooperar, é operar conjuntamente. É uma obra conjunta, é uma obra que é de Deus.
mas da qual Ele usa a nós. Ele usa a nós através de quê? Através dos carismas. Como Dom Terra explica, o Senhor faz com que o carisma que o Senhor nos dá, ou os carismas que o Senhor nos dá, nós os encarnemos. O carisma é encarnado em nós, nós encarnamos aquele carisma. Então, já em nós está a cooperação, em nós opera o divino e o humano. Somos nós sim, esse vaso de barro, mas em nós está já o poder de Deus, já está o carisma de Deus, já está a ação do Espírito realizando. E em toda a nossa obra de igreja, a obra é conjunta, é de Deus e é nossa. Não somente o Senhor cooperava lá com os primeiros apóstolos, com os primeiros discípulos, com os primeiros cristãos, mas o Senhor continua cooperando. A obra dele é de cooperação, é uma obra conjunta, e ele não desiste. Foi o método que ele escolheu, ele optou, ele continua. Paulo entrou assim em Tessalônica, Paulo entrou assim em Corinto, e daí ele pôde realizar esta maravilha de Deus, esta maravilha para Deus. Repare que o versículo 6 diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6: e vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Nós muitas vezes pensamos que isso, que vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, se trata assim de virtudes, né, dos frutos do Espírito Santo, que eles se tornaram imitadores de Paulo. Claro, isso também, mas Paulo está falando agora desse arrojo de evangelização. Paulo está falando justamente desse ir e evangelizar, desse ir e levar a palavra. Foi nisso que eles imitaram Paulo. Paulo fez assim, eles fizeram igualmente. Você está me entendendo? Paulo fez assim, eles fizeram igualmente. Também como consequência, eu não retiro não, aquelas virtudes com as quais Deus dotou Paulo, os frutos do Espírito que estavam em Paulo, também eles assumiram. Mas aqui não está falando disso não, aqui está falando que eles se tornaram imitadores de Paulo. Paulo fez assim, eles fizeram igual. O Evangelho não foi pregado lá, não somente com palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo, como diz a própria nota, com manifestações milagrosas de poder, com as manifestações dos carismas extraordinários, e por isto, as coisas aconteceram, por isso as conversões aconteceram, por isso Corinto transformou-se. E agora retorna comigo lá atrás, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9. E para que tudo isto acontecesse lá em Corinto, Jesus mesmo tomou a iniciativa. Numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão. Paulo teve uma visão do Senhor. Certamente, quando eu digo certamente, é certo. Na tribulação que ele estava, no desassossego que ele estava, como ele explica, na insegurança que ele estava, ali em Corinto. O que eu vou fazer, meu Deus, nessa cidade? Por onde começar? Ele já tinha começado a perceber os inimigos todos, a partir do seu próprio povo. O que eu faço, meu Deus? Naquela noite o Senhor disse a Paulo em visão, leia comigo: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal,
pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Realmente o Senhor tinha um numeroso povo naquela cidade que ele precisava atingir, que ele queria atingir. Era a missão que o Senhor tinha, e para isso por isso o Senhor estava enviando o Espírito Santo, mas ele precisava enviar o Espírito Santo, digamos assim, de maneira encarnada. Ele enviava o Espírito Santo através de Paulo, através dos carismas que estavam em Paulo, através de Paulo derramando o Espírito Santo sobre aqueles coríntios, assim como Paulo recebeu o derramamento do Espírito Santo e ficou cheio do Espírito Santo. Saulo fez a mesma coisa. E assim o Espírito Santo pôde agir naquela cidade, assim Jesus pôde fazer a sua obra lá naquela cidade. Eu quero recordar o que Dom Terra explica aqui. Existem vários envios do Espírito Santo. Como Dom Vaz explicou para nós na missa, existiram aqueles grandes envios, aquelas grandes missões do Espírito Santo na história da salvação. E graças a Deus, os envios do Senhor continuam na história. Também, vamos chamar assim, os pequenos envios. Para Deus não existe grande e pequeno, mas em proporção, também nesses pequenos envios, estava lá a cidade de Corinto. Deus tinha um desígnio a respeito de Corinto. Deus queria tocar aqueles homens, aquelas mulheres de Corinto. O que é que Deus faz? Ele envia o seu Espírito Santo. E envia o seu Espírito Santo de que maneira? De maneira muito encarnada, enviando Paulo cheio do Espírito Santo, enviando Paulo para que Paulo então também leve, Paulo também patrocine o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles coríntios. Aqueles homens, aquelas mulheres vivendo naquela cidade corrompida, que eles também sejam cheios do Espírito Santo. Paulo usa entre eles os carismas, Paulo faz desabrochar entre eles os carismas, e de tal maneira tudo isso acontece, de tal maneira eles ficam cheios do Espírito Santo, de tal maneira eles usam os carismas, que Paulo diz: não vos falta dom algum. Paulo vai falar para eles no capítulo 12, 13 e 14 a respeito dos dons, porque eram tão abundantes que até já estavam criando certos probleminhas. Paulo não reprime nada, Paulo não reprova nada, Paulo não retira nada, apenas explica, apenas exorta, apenas põe os pingos nos is. Mas Paulo não parou o jogo, não. Paulo mandou bola para frente, porque era assim que o Senhor estava transformando aquela cidade, da qual o próprio Jesus falou a ele: não temas, fala e não te cales. Eu diria também, parafraseando isso: age e não te omitas, age e não tenhas receio, entre em ação e não te segures, não te freies. Fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois eu tenho um numeroso povo nesta cidade. Gente, para nós nesse final de congresso, o Senhor está dizendo a mesma coisa. A mesma coisa. O Senhor está dizendo a você pessoalmente. O Senhor está dizendo a nós como comunidade. O Senhor está dizendo para você lá da sua cidade, para vocês que vieram lá da sua cidade, inclusive para você que vai ouvir esta palestra, para você que vai ver essa palestra na sua cidade. O que o Senhor está falando aqui, Ele fala também quando você ouvir essa palestra, quando você ver esta palestra. Ele está falando para você a partir deste congresso. Como Ele disse para Paulo: não temas, fala e não te cales. Eu estou contigo. Porque eu estou contigo? Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois eu tenho um numeroso povo nesta cidade onde você está, nessa cidade onde eu te enviei. Eu enviei o meu Espírito Santo a esta cidade, e eu enviei o meu Espírito Santo de maneira muito encarnada a essa cidade, através de você, através de vocês, através dos carismas com quem eu agraciei você, através dos carismas com quem eu agraciei a sua comunidade. É assim que eu quero agir aí nesta cidade. Não pare, não se omita, não tenha medo, pelo contrário, fala e não te cales, age e não te omitas.
porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade para reconquistar para mim, nesta paróquia para reconquistar para mim, nessa diocese para reconquistar para mim. Gente, primeiro, aqueles que estão perdidos mesmo, porque muito mais do que nós, embora nós também, graças a Deus, mas o Senhor Jesus está vendo, por exemplo, a situação da juventude na sua cidade. Hoje é sábado, ontem foi sexta-feira. Você pode até se reportar à sua cidade e imaginar o que é que aconteceu já, da noite de sexta para a madrugada de sábado na sua cidade. E o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer nessa noite de sábado para o domingo na sua cidade? O que é que vai acontecer amanhã à tarde e amanhã de noite na sua cidade? Você conhece os pontos da sua cidade, você conhece os lugares onde os jovens se encontram, vocês conhecem os pontos de encontro dos nossos jovens, você sabe também tudo aquilo que infelizmente eles estão vivendo, até assim corporativamente. Eles se habituaram, já vão para aquele lugar, já tem aqueles costumes, já tem aquelas modas, parece uma coisa assim corporativa, que já os reúne, já os impulsiona, já os leva a pensar daquela maneira. Gente, é uma coisa séria, já os leva a pensar dessa maneira, já os leva a agir daquela maneira, já os leva a fazer as coisas que eles fazem, já os leva a sair com esse, já os leva a ficar com aquela, já os leva a beber, já os leva a tomar droga. E não pense que é apenas um passatempo, um paliativo que eles tomam, que eles fazem no final da semana. Às vezes até pai e mãe que acham bom, mas não é grande coisa não. Ele continua estudando, ele continua trabalhando, daqui a pouco tudo passa. E estou dizendo para você, não é uma coisinha qualquer, não. Até deixa eu fazer um parênteses. 10 dias atrás, no domingo, vai fazer 15 dias amanhã, a Visca nos recebeu na casa dela, o grupo que nós estávamos, e entre as coisas que ela falou lá em Medjugorje foi essa: Nossa Senhora está muito preocupada com os jovens, e diz, rezem pelos jovens, trabalhem com os jovens, porque em todo o mundo o inimigo está pegando de mira a juventude. Gente, é real. A mãe está realmente preocupada com os seus filhos. Jesus está vendo os nossos jovens. E veja, nós até nos sentimos impotentes dessa situação, mas o Senhor está vendo essa situação. E veja bem, por essa razão Ele envia o seu Espírito. Não pense que paliativos vão resolver a situação. O próprio Senhor está usando, vamos chamar assim, o armamento pesado que Ele tem. Desculpe falar dessa forma, Ele está usando o armamento pesado que Ele tem, porque Ele percebe que a salvação da nossa juventude precisa de um armamento pesado, e Ele está usando justamente daquilo que mais forte Ele tem. Ele está usando o próprio poder de Deus no seu Espírito, derramando o seu Espírito, e de maneira muito encarnada, através de nós, a quem Ele tem dado o Espírito, e através dos carismas com que o Senhor tem nos enriquecido, como enriqueceu Paulo e os homens e mulheres de Corinto. E saiba, e aí está o importante: para a salvação da nossa juventude, dos nossos jovens, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, do seu namorado, da sua namorada, eles precisam, para a salvação deles, eles precisam do derramamento do Espírito Santo. Gente, não é de uma coisinha qualquer, e não sou eu que estou dizendo não, é o próprio Senhor que hoje dispôs assim. E se Ele, deixa eu falar, está gastando essa munição pesada, derramando o Espírito Santo, nós não podemos ficar insensíveis e querer agora conter o Espírito Santo e desviar a ação do Espírito Santo e continuar com paliativos, enquanto o Senhor está usando munição pesada para salvar aquilo que é dele. O Senhor quer chegar diante de todos os filhos das viúvas de Naim, as viúvas mesmo, porque há muita mulher, há muita mãe chorando com aquela mulher viúva. E Jesus quer chegar diante desses jovens e dizer: moço, rapaz, levanta-te, eu te ordeno. E o Senhor tem poder para isso, e
Para isso o Senhor está derramando o seu Espírito Santo, e além disso o Senhor está olhando para a igreja que chora os seus filhos se perdendo. Sim, porque os filhos da igreja, os nossos filhos, estão se perdendo nas garras do inimigo, nessa prostituição fácil, nessa corrupção fácil, nessa queda pelas drogas, pela bebida, nesse estar totalmente longe de Deus. Gente, porque já é grave essa vida, vamos chamar, devassa que eles vivem, essa vida irresponsável no campo da sexualidade que eles vivem, ficando com um, saindo com outro constantemente, essa vida de drogas, essa vida de fumar aqui, de tomar um pico lá, essa vida de beber aqui, de beber lá, de passar as noites dessa forma, já é uma coisa grave. Mas muito mais do que isso, com tudo isso, o inimigo está amarrando, prendendo, segurando, escravizando os nossos jovens e tornando-os impermeáveis a Deus, impermeáveis às coisas de Deus. Claro, no fundo deles grita uma vontade de voltar para Deus, uma saudade de Deus, mas infelizmente o inimigo colocou uma capa de força nele, uma camisa de força neles. É uma camisa de força que o inimigo colocou nos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos da igreja. E para romper essa camisa de força é preciso a força do Espírito Santo, o poder de Deus, e nós não podemos negar aos nossos filhos esta salvação. Nós seríamos muito ingratos com os nossos, e ingratos com o Senhor, que está investindo munição pesada para a salvação dos nossos. Não seja irresponsável, não seja incompreensível, compreenda a hora de Deus e compreenda os sinais dos tempos. Se Deus está usando a munição pesada do seu Espírito, quem somos nós para dizermos que vamos continuar usando os nossos paliativos? Quem somos nós? Que direito nós temos? Nós não podemos trair a disposição de Deus, dos desígnios de Deus, não, porque o Senhor quer chegar a cada uma das nossas meninas, como chegou a filha de Jairo, tomá-la pela mão e dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Porque é triste, gente, eu sei que já há muito coração de pai e de mãe chorando por causa disso, apertadinho, sofrido por causa disso, porque sabe que a própria filha é menina de programa, e se não sabe, desconfia, tem todos os sinais. E pai e mãe de maneira especial, mas pai e mãe com o coração na mão, porque não sabe o que é que a filha faz nos finais de semana, não sabe o que é que a filha faz quando vai para a escola, quando vai para a faculdade, quando sai com o seu namorado de carro, quando passa fim de semana inteiro excursionando, saindo para cá e para lá. No fundo, o pai e mãe sabem, é que também até o coração se protege e não quer pensar muito nisso. E o Senhor quer tomar a nossa juventude e dizer a cada rapaz, a cada menina, a cada uma das nossas filhas: e se você não se incomoda com a sua filha, Jesus se incomoda com ela. E se a igreja visível não está se incomodando com os nossos filhos e com as nossas filhas, a cabeça que é Jesus se importa e sofre por causa disso. Não meça o que Deus está fazendo por aquilo que você vê concretamente, talvez no seu lugar, porque pode ser que talvez concretamente no seu lugar a igreja, vamos chamar assim, se mostre insensível, ou pelo menos desativa, inoperante, desanimada. Até nisso o Senhor precisa intervir, mas não meça por isso não. E se a igreja concreta que somos nós não faz algo de concreto para salvar essa juventude, a cabeça que é Jesus, ela está realmente preocupada com a juventude, quer salvar os nossos jovens, quer salvar os nossos filhos, quer chegar até as nossas meninas e dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Quer chegar aos nossos rapazes, tomá-los pela mão e dizer: jovem, eu te digo, levanta-te. E nós precisamos cooperar com o Senhor nisso. Precisamos cooperar com o Senhor nisso. Renovação, esse é o seu papel. Renovação, esta a sua função. Francisco e Clara de Assis, esta é a sua missão. É uma igreja muito concreta.
É uma situação de igreja muito concreta, onde você, Francisco, onde você, Clara, precisa entrar com toda a humildade, aquela humildade de Francisco, aquela humildade de Clara, onde você precisa entrar com todo o amor, amor de Francisco, amor de Clara, amor que se faz serviço, amor que vai até e beija o leproso. Mas você precisa entrar, você precisa entrar, você precisa agir. E se hoje o Senhor está agindo através do seu Espírito, nós só podemos entrar naquela que é a do Senhor, e não pela nossa, e não pela nossa. E tenha certeza, os milagres vão acontecer, e mais do que tudo, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, recriado, e renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. Tenha a certeza, o Senhor vai fazer, o Senhor está querendo fazer, o Senhor se dispõe a fazer. Basta que nós digamos: eis aqui o escravo do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Suei, não foi para menos. Obrigado. Mas além da nossa juventude, além da nossa juventude, o Senhor olha para os nossos casamentos, para os nossos casamentos. Não pense que são apenas os casamentos dos outros. Nós estamos vendo a queda aí. Gente, meu avô trabalhava com aquele trabalho de derrubar mata, naquele tempo, né? Quando meu avô estava em ação, ainda antes de eu nascer e quando eu era menininho, de derrubar mata e usar a madeira de lei e também vender para a estrada de ferro a madeira para se queimar. Quando nós olhamos a situação das nossas famílias, a gente vê isso. É como aquelas árvores caídas. Sim, uma mata é uma floresta com árvores caídas por todos os lados, porque o inimigo veio inclemente, machadando uma por uma dessas árvores de Deus. E infelizmente a gente percebe quase que não existe família que não recebeu machadadas. Se graças a Deus não caiu, está ferida, está machucada, está soltando seiva, porque a machadada atingiu o profundo. E não pense só nas famílias dos outros. As nossas famílias também estão sendo atingidas. E o inimigo é tão covarde, tão inclemente, justamente quando nos vê do Senhor, quando nos vê no caminho do Senhor, quando nos vê agindo na obra do Senhor, ele vem inclemente, covarde, justamente em cima da gente, querendo nos derrubar, e muitas vezes machadando justamente a nossa família, para nos derrubar e dizer: veja, como é que você tem cara de evangelizar, como é que você tem cara de levar o derramamento do Espírito aos outros, às famílias dos outros, aos filhos dos outros. Veja a sua família como ela está. E a gente acaba ficando envergonhado, acaba ficando de cara no chão, acaba ficando assim, sem jeito de voltar a trabalhar, abalado interiormente, porque fere, claro que fere, vendo a situação da própria família, vendo infidelidade dentro da própria família, vendo adultério dentro da própria família, vendo desencontro dentro da própria família, vendo a família ruindo. A gente entra realmente em desânimo, porque o coração se aperta, porque o inimigo covardemente vai pegar também a nossa família, para esfregar a nossa cara no chão. Mas é aí justamente que o Senhor vem dizer: eu quero ser o salvador da sua família. E o que a sua família precisa é do derramamento do Espírito Santo. Você se recorda que depois do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, onde aparece a beleza que foi a conversão de Saulo, e Dom Terra fala lindamente a respeito disso, entra o capítulo 10, onde Pedro é enviado para a família de Cornélio, que era pagão.
Lá estavam reunidos Cornélio, sua esposa, seus filhos, os da sua família, os seus servos, estavam lá os seus soldados, muita gente, todos eles pagãos. E Pedro vai, e Pedro lhes fala de Jesus. Pedro nem imaginava que isso aconteceria, mas o Senhor tinha desígnios sobre aquela família. O Senhor tinha uma vontade clara a respeito da família de Cornélio. E veja bem, apesar de Pedro, o Senhor envia o Espírito Santo. Um envio, sim, o Senhor enviou o Espírito Santo. E os Atos dizem, Pedro ainda falava quando o Espírito Santo caiu sobre eles. A expressão foi essa, caiu, como se fosse uma tromba d'água que de repente cai, pô, porque a chuva vem assim caindo. Não, ali caiu o Espírito Santo sobre eles, a expressão é esta. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a demonstração exterior não foi só isso, mas a demonstração exterior imediata é que eles oravam em línguas e profetizavam, a ponto de Pedro se questionar e dizer: como é que eu posso? E reuniu logo o seu grupo: como é que nós podemos negar o batismo a esses que já receberam o Espírito Santo como nós em Pentecostes? Meu irmão, minha irmã, o Senhor que teve interesse na família de Cornélio, eu digo, Ele tem interesse na sua família. E assim como Ele enviou o Espírito Santo sobre a família de Cornélio, através de Pedro e apesar de Pedro, o Senhor quer enviar o Espírito Santo, sim, nesse envio. Entenda o que estou dizendo, esse envio do Espírito Santo, essa é a maneira de Deus agir, essa é a graça extraordinária que Ele está realizando, esse envio do Espírito Santo, derramando o Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo cair sobre a sua família. Lá estava Pedro, lá estavam os companheiros de Pedro, eles foram como que os para-raios que atraíram esse derramamento do Espírito. Talvez você seja o único, talvez você seja a única dentro da sua família. Mas não se atemorize, pelo contrário, Deus escolheu você justamente lá. Deus derramou o seu Espírito em você, primeiro, para que você esteja lá como para-raio, para que você peça, para que você interceda, para que você jejue, para que você realmente suplique ao Senhor, para que você patrocine, para que você una o céu e a terra e o céu, rogando ao Senhor que Ele faça isso, que Ele derrame o Espírito Santo, que Ele faça cair o Espírito Santo sobre toda a sua família, sem exceção, ou sobre ela inteirinha de uma vez, como aconteceu com Cornélio, ou indo pegando um por um, até os mais difíceis. E acredite, no poder do Espírito, o Senhor pode fazer. Tatá e eu, e o Nelsinho, estávamos em Cuiabá, no começo de maio, num grande encontro da Escola de Formação Paulo Apóstolo. Foi como se fosse um congresso lá em Cuiabá. No final, eu estava na última palestra, como era o dia 1º de maio, São José, Operário. A palestra, a pregação na missa foi toda sobre a família. Quando eu estava terminando, o Nelsinho veio ao meu ouvido e disse: olha, tem um senhor aí que tem justamente um testemunho do que aconteceu com ele a respeito de família. Eu nem consegui entender, mas eu confiei e disse para o Nelsinho, né, se você viu que é bom, chama ele. E o senhor veio, gente, foi lindo. Aquele senhor chegou lá no palco, na hora da missa, após a minha pregação, dizendo: gente, eu não podia estar aqui nesse encontro, porque eu não participo da renovação. Minha mulher, meus filhos participam, mas eu era a ovelha negra da família. Mas eles deram um jeitinho, me arrumaram uma ficha e eu entrei aqui. Não devia estar aqui. Mas quero dizer para vocês que eu odiava a minha mulher, eu odiava a minha família. Ele frisava a palavra odiava. E se vocês querem saber, quando eu cheguei aqui, eu comecei a odiar todos vocês, porque eu odiava a mim mesmo. Eu estava desencontrado, eu estava na escuridão. Mas eu fui sendo envolvido por esse encontro todo. Houve resistências cá, houve resistências lá. Eu estava querendo entender o que vocês diziam, porque eu sei que vocês já estão numa caminhada para frente. Eu não peguei os inícios,
o que era esse batismo no Espírito, e eu também queria isso. Eu via vocês orarem dessa forma, eu me admirava, achava estranho, mas também eu queria tudo isso. E disse ele, graças a Deus, Deus me concedeu. E disse ele, até mesmo isso que eu julgava que eu nunca poderia ter, hoje cedo eu comecei a orar como vocês oram em línguas. E de repente, assim, na hora que eu menos esperava, vocês estavam rezando. Quando eu vi, eu estava rezando e rezando alto, até mais forte do que os outros. Mas ele disse, o mais importante, o que vocês disseram aí aconteceu comigo. O Espírito Santo me revirou no avesso. Ontem à noite eu reuni a minha família e disse, eu estou voltando para casa. Para vocês saberem, eu nem morava na minha casa, nem morava na minha cidade, morava numa cidade distante. Para eu sair de lá e voltar para cá, para voltar para minha família, eu vou ter que perder muita coisa economicamente, eu vou perder o meu emprego. Mas eu já decidi, pela graça de Deus eu já decidi, eu estou voltando para a minha casa. Claro, eu não estou conseguindo traduzir todo o testemunho dele. Depois ele chamou a esposa, chamou os filhos que estavam ali. Gente, foi uma festa, porque nós reconhecemos a graça que Deus concedeu àquele homem que, digamos assim, pelas nossas disposições, não podia estar ali. Ele foi um penetra, ele mesmo disse, ele foi um penetra que estava ali. Deus derramou sobre ele, o Senhor Jesus fez cair sobre ele o Espírito Santo e transformou aquele homem da cabeça aos pés. Ele já tinha tomado a decisão, e eu sei que realmente ele já está em casa, está vivendo com a família, deixou o alto cargo que ele tinha na outra cidade. Louvado seja Deus, e é isso que o Senhor quer fazer também com as pessoas difíceis, com as pessoas impossíveis da sua família. Com as famílias impossíveis da sua família. Acredite. Quanto é? Isso, ele é de Cuiabá, ele estava 20 anos separado da família. Está aqui na minha frente, obrigado. Eu reconheci agora, ele é de Cuiabá, ele estava naquele encontro, conhece pessoalmente, 20 anos. Como é que é? Ele está dizendo, fizeram um retiro semana passada, ele já levou jovens para fazer esse retiro. Estava 20 anos afastado da família. Acredite, Deus está usando munição pesada. Quem somos nós para usar as nossas espingardinhas? Abre o coração, meu irmão. Abra o peito, meu irmão, e deixa o Senhor dar as canhonadas que Ele quer dar. Abaixa a sua espingardinha, abre o coração, faz o que Jesus falou para Saulo: não temas, fala e não te cales, age e não te omitas, porque eu estou contigo, ninguém te fará mal, porque eu tenho um numeroso povo nesta cidade, mas eu tenho um povo muito querido na sua família, dentro da sua família. Gente, eu tenho atendido, mas agora no último acampamento de oração que nós tivemos na Canção Nova, portanto, fim de semana passada, no sábado passado nós estávamos no acampamento de oração lá na Canção Nova. Quem acompanha a rádio sabe disso. A Luzia atendeu a um senhor, chorando ali, porque ele estava só em casa, e já há um certo tempo, não era daqueles dias não, porque a esposa dele havia abandonado a família, e deixou a ele com os 3 filhos, e graças a Deus, naquele momento terrível, em que ele mesmo disse, parece que tudo caiu na cabeça dele, ele encontrou os amigos, que o levaram para o grupo de oração, e por isso ele estava ali, claro, chorando, porque o coração dele estava apertado, querendo a reconstrução da sua família, porque hoje, gente, não são apenas as mulheres que estão sofrendo porque os maridos abandonaram o lar, porque os maridos são adúlteros, porque os maridos têm outra família, porque os maridos estão fora de casa. Não, são também os homens que estão sofrendo porque as mulheres têm, infelizmente, abandonado. Não é um ataque à mulher, nós estamos explicando como é que o inimigo está realmente machadando as coisas mais preciosas que nós temos.
E a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa família. Não deixe a sua família cair, porque ela vai cair em cima da sua cabeça. Ela vai cair em cima da sua cabeça. E eu digo sem medo, não apenas você precisa ser batizado no Espírito Santo. Deixa eu falar assim, porque quando cai o Espírito Santo, a gente fica batizado no Espírito Santo. Molha todinho, encharca todinho. Não somente você precisa receber essa graça do derramamento do Espírito Santo, mas o seu marido precisa, a sua mulher precisa, o seu pai precisa, a sua mãe precisa, o seu filho precisa, a sua filha precisa, enfim, os seus precisam, porque o Senhor quer fazer esta obra de reconstruir as nossas famílias com o derramamento do Espírito Santo. E gente, assim como o inimigo está sendo covarde com a nossa família, com os nossos entes queridos, ele está sendo igualmente inclemente, covarde com a igreja. E não é de agora, há muito tempo que ele tem invadido a igreja, é uma invasão. Ele, como ladrão, invadiu a igreja com uma onda de racionalismo e, por causa disso, uma onda de descrença nas coisas mais sagradas, descrença no Evangelho, descrença nos milagres, descrença nos fatos da Bíblia, descrença na própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, descrença na própria divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, descrença na oração, porque quando não se reza, não se crê. Derrubando as coisas mais preciosas que nós temos. Nós padres também temos sido batidos, tanto quanto as nossas famílias, machadados, tanto quanto os membros das nossas famílias. Nós religiosos e religiosas temos sido machadados, e as machadadas do inimigo têm atingido o cerne das nossas vidas. E veja, não é um se posicionar contra a igreja, não é um se posicionar contra os padres, não é um se posicionar contra religiosos e religiosas, ao contrário, assim como você está totalmente a favor dos seus entes queridos, e sabe que eles precisam do derramamento do Espírito Santo, nós padres precisamos receber esse derramamento do Espírito Santo. É preciso que o Espírito Santo caia sobre nós, e nos transforme, e nos faça homens de Deus, e nos faça outro Cristo, porque esta é a nossa vocação. Nós não merecemos, meu Deus do céu, quem somos nós, mas o Senhor quis isso. Se nós somos outro Cristo, se nós somos Jesus que fala, Jesus que age, Jesus que realiza, Jesus que ama, quem somos nós também para dizer não? E para que sejamos os homens de Deus que o Senhor precisa. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo, porque eu lhes estou dizendo, o inimigo veio traiçoeiramente, covardemente atingir o que nós temos de mais precioso na igreja, que é o sacerdócio. Os nossos religiosos e as nossas religiosas precisam que Deus dê a eles pessoalmente, que dê a eles comunitariamente esse derramar do Espírito Santo. Eu digo com todo respeito, os nossos bispos sacramentalmente receberam todos os graus do sacramento da ordem e, portanto, receberam sacramentalmente toda a plenitude do Espírito Santo. Mas o Senhor quer dar aos nossos bispos essa graça extraordinária, deles que são os continuadores dos apóstolos nas nossas dioceses, eles cheios do poder do Espírito, como Paulo, possam entrar com tudo para a transformação da igreja, que os nossos bispos tenham aquele coração largo, aberto, para que as canhonadas do Senhor possam sair por aí e atingir e reconstruir a igreja. O Senhor fala a todos os franciscos e a todas as claras, bispo, sacerdote, diácono, leigo, religioso, religiosa, a todos eles: reconstrói a minha igreja, e para reconstruir a minha igreja, eu estou enviando o Espírito Santo, e seja você o elemento por onde passe esse Espírito e ele atinja, seja você o elemento em que os carismas do meu Espírito se encarnem, para que eu, o Senhor da igreja, possa realizar a minha obra de reconstrução, de salvação, de renovação da minha igreja.
da minha amada igreja, da minha querida igreja, da minha esposa igreja, essa igreja que eu estou prestes a buscar e a trazer de volta para mim. Sim, eis que eu faço novas todas as coisas. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o seu Senhor, e esta é a minha disposição. Realizai a minha vontade. Sede como Maria dizendo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Lá em cima nessa palma, gente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.